A mentira é um hábito bastante comum na nossa humanidade desde os primórdios. Ela tem diversos motivos: necessidade de proteger, dificuldade da própria pessoa em encarar a verdade e até mesmo exibição inconsciente de poder. Tem muitos outros motivos, mas é muito comum a gente mentir para pessoas que estão em relação a nós em posição de, vamos dizer assim, assimetria relacional. Basicamente crianças, idosos e pessoas com deficiência. E quando essas condições se juntam, quando a pessoa, além de criança ou idoso, tem deficiência, a coisa é muito mais séria. Muito embora psicólogos em geral e profissionais de educação digam que não é boa ideia mentir para crianças, isso acontece com uma frequência assustadora. Quando nós temos crianças com deficiência, então, a incidência é muito maior. Uma das consequências que existem na superproteção, além de muitas outras, uma hora eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre os problemas que vêm da superproteção. Vocês vão ver, vai ser bem legal. Ops, legal não, mas vocês entenderam. Uma das questões que acontece na superproteção é a mentira. Mentem pra gente, mentem muito. Basicamente, a superproteção é uma forma de garantir que a gente não se machuque, que a gente não corra riscos, que a gente não se aventure, que a gente siga seguro e de preferência intocado, intocável, como se fosse uma vida simulada, uma vida numa redoma, uma vida que, não é vida e não é saudável. E quando a gente começa a pensar na superproteção e na mentira, a coisa fica com proporções enormes. Quando a gente convive com a comunidade de pessoas com deficiência visual, a gente percebe muitas pessoas que, embora adultas, a maturidade emocional não acompanha. Embora elas tenham o cognitivo preservado, é como se elas tivessem a parte emocional lá atrás. Hoje acredita-se que a mentira sistemática faz parte disso. Como assim? Uma das formas de você conseguir isso é através da mentira, que supostamente vai te deixar seguro, e da mentira vem o medo, e do medo a gente não se mexe. Eu lembro que tempos atrás, uma mãe de um menino com deficiência veio falar comigo. Ela não veio falar comigo porque eu tinha deficiência, mas porque eu era mãe. Eu acho que ela acreditava que eu ia ser, assim, uma grande aliada da sua causa. Qual que era a sua causa? Ela tinha um filho com deficiência visual, certo? O menino tinha 4 anos, certo? E ele não parava quieto, como é meio comum a uma criança de 4 anos. Só que, lembra, ele não enxergava. E como ele não enxergava, ele vivia se machucando, trombando nas coisas, tropeçando, essas coisas todas que as crianças fazem. Então ela estava sendo obrigada, porque o menino não parava quieto, a amarrar ele. O menino ficava um bom tempo amarrado. E a mãe dizia que não conseguia desamarrar. Que coisa, não? Ele tinha meio que se amarrado sozinho. E o que ela queria? Que eu conseguisse, sendo mãe e sendo pessoa com deficiência, convencer esse menino a simplesmente ficar parado. Porque se ele ficasse parado, ele não se machucaria e ela não precisaria amarrá-lo. As suas intenções eram muito boas, vejam bem. O objetivo dela era proteger o filho para que ele não caísse. E aí eu perguntei, você tem o teu filho e ele não enxerga e ele vive caindo. Então, talvez, em vez da gente querer que ele não levante, talvez a gente possa pensar num jeito de ensinar ele a cair. Ensinar a cair, sabe? Apoiar as mãos e começar a perceber o que aconteceu. Eu imagino que ele estava tentando explorar o ambiente, que fazia muito tempo que ele, como todas as crianças, estavam tentando explorar o ambiente para conhecer suas próprias forças e seus próprios recursos. Mas como ele era sempre tolhido, ele estava com um desenvolvimento abaixo. Tudo isso ouvindo que ele se amarrava sozinho e a mãe não conseguia desamarrar. Olha a mentira presente. Nessa minha jornada, eu queria confessar para vocês que eu já encontrei pessoas adultas com deficiência que têm medo das coisas mais absurdas. Medo de fogo, medo de geladeira, medo de batente, medo de porta, medo de escada, medo de sair de casa na rua, de sair de casa sozinho,
Nem que seja assim na calçada, sabe? Medo de falar com estranhos. Falar tipo, oi, oi. Medo de atravessar a rua, mesmo que não tenha nenhum outro carro passando. Tantos medos. A ideia é simples. Mentem para a pessoa depois com o tempo percebe que aquilo é mentira, depois de crescer, mas é isso aí, o medo continua, porque o medo é uma defesa cerebral lá de trás. A gente sente medo antes de aprender a falar, andar, ou mesmo falar e entender que medo é medo. O medo é um instinto, faz parte do nosso kit de sobrevivência. Mas, quando ele fica exacerbado, ele simplesmente nos impede de viver. Não é essa a função do medo. E acredite, sim, a superproteção gera mentira, a mentira gera o medo, e o medo gera uma imaturidade emocional. Não só o medo, mas o medo também. Deixa ele aí, é importante. Como é que a gente quebra esse ciclo? Bom, a gente quebra esse ciclo, em primeiro lugar, conhecendo e convivendo com pessoas que vivam a nossa mesma realidade, ou seja, a realidade de pessoas com deficiência. Por mais que as pessoas sem deficiência gostem da gente, estejam do nosso lado, e sim, muitas estão, elas não vivem essa realidade na pele. Desculpa aí, você vendar os olhos para fazer uma atividade qualquer numa dinâmica não é a mesma coisa de você viver com essa condição. Sabe por quê? Porque você sabe que vai voltar a ver. E para a maioria de nós, a cura é impossível. Tudo bem? E aí, quando a gente vai pensando dessa perspectiva, quando a gente vai construindo o nosso raciocínio dessa forma, a gente começa a trazer o caminho de volta. Quando pessoas com deficiência visual começam a dialogar, começam a ouvir as experiências umas das outras e começam a somar, elas começam a crescerem juntas. Elas começam a encontrar seus pares, seus diferentes, seus parecidos e seus iguais. E é assim que a gente cresce. A gente adoece e se cura em relação, entende? E aí, depois disso, a gente começa a entender quem a gente é, qual é o nosso contexto dentro da família, até que ponto a deficiência que a gente tem afetou as relações que a gente construiu, até que ponto a deficiência que a gente tem afetou o modo como a gente se relaciona com o mundo, com o nosso corpo e com os outros. E na medida em que a gente começa a ter consciência disso, a gente passa a ter o que a gente não tinha antes. Escolhas. Baseado nisso, conta pra gente. Ou lá no Clube da Terapia, ou aqui nos comentários. Você já se sentiu confortável, desconfortável com alguma mentira que contaram pra você? Olha aí, vamos conversar sobre isso. Um abração. E tchau, tchau.